os avanços que estão intentando fazer outros países, os avanços que está intentando fazer a organização, a OEA, pero de alguma maneira o Equador conseguiu sair adelante, criar um sistema institucional novo, interessante, e que busca dar uma resposta ao grande problema da coordenação da segurança, ou seja, quando passamos do paradigma da segurança nacional para uma segurança centrada no ser humano, para uma segurança centrada no cidadão, há que construir uma nova estrutura institucional. E o Equador está diante de muitos países, talvez diante de todos os países das Américas, na construção de uma estrutura institucional que permita traduzir em termos institucionais o paradigma da segurança integral. Eu agradeço ao vice-ministro Stanley Bassantes por a invitação, agradeço a todas as autoridades que estão aqui presentes por esta oportunidade de falar para vocês pouco da minha experiência desde o organismo multilateral e pouco de lo que temos já desenvolvido de compreensão do fenômeno da insegurança e da violência em os países das Américas. Minha experiência é pouco a experiência que vocês vão ter também no observatório. Vocês vão ter que construir um organismo, um instrumento, uma ferramenta capaz de coletar informação, coordenar com as instituições produtoras de informação, fazer análise e de tornar essa informação disponível para o monitoramento, para a construção de políticas públicas de curto, mediano e longo prazo. Hoje pela manhã eu conversava com Luiz Caicedo, do Observatório do Centro de Investigações do Equador, e Luiz me deu da importância desta declaração sobre segurança das Américas, que é de alguma maneira a concretude do novo paradigma de uma segurança que na OEA chamamos multidimensional. Por supuesto, isso não é uma invenção do organismo internacional. A OEA, como diz um secretário-geral equatoriano, um secretário-geral da OEA, é o que dizem os países, e foram os países que aprovaram há justo 10 anos em uma declaração sobre segurança das Américas, há 10 anos, o conceito de segurança multidimensional, o passagem de uma segurança nacional marcada por la Guerra Fria, marcada por os inimigos externos, para uma segurança centrada no cidadão, e que a segurança do país é importante, mas o mais importante é a segurança do cidadão, a segurança da cidadania, a segurança humana, capaz de produzir uma sociedade mais democrática, de garantizar a democracia e o Estado de Direito. Esta nova concepção que busca justo contribuir à consolidação da paz e ao desenvolvimento integral, se aproxima muito do conceito de segurança integral que está exposto por o governo equatoriano em sua nova política de segurança pública. Eu pido desculpas por mim portunhol, por a dificuldade que tenho em comunicar, mas vou tentar falar pouco de espaço e avançamos, por favor, para o próximo slide. Bem, parece que o 10º aniversário da Declaração de Segurança das Américas passou desapercebido. Não foi tão importante, não foi tão marcado, talvez como deveria ser. Também, numa conversação hoje pela manhã, eu cheguei a expressar minha tristeza, não é bem a palavra, mas me desalento com o hecho de que os países hoje, alguns países hoje, empeçam a se afastar um pouco do discurso da segurança e da importância da segurança humana. Em um determinado momento, para muitos países das Américas, o tema da segurança pública, e agora falando especificamente da segurança cidadã e segurança pública, é um problema. É um problema para países que vivem do turismo, que se pode dizer que as taxas de homicídio das Américas são as mais altas do mundo. É um problema para um país que vive de seus negócios, da inversão externa, dizer que não há segurança para se abrir uma empresa em uma determinada cidade. Ora, se por este momento, em alguns países, está passando a ventana de oportunidade de discussão desse tema, que é tão importante para a democracia e o Estado de Direito, eu me quedo contente em chegar ao Equador e perceber
que vocês estão comprometidos em construir, não só um novo paradigma de segurança, mas de dar ao tema o tratamento necessário e a importância necessária para que se possa construir uma sociedade democrática. Um dos primeiros gráficos que quero trazer hoje, e esses são gráficos que vêm dos últimos dados que chegaram ao Observatório da OEA. O Observatório trabalha com todos os países, dados oficiais de todos os países e organismos em todos os países. Vocês imaginam a dificuldade que é a ser isso um país em que o sistema de segurança não está coordenado, não está organizado, em que temos que chamar, contactar, negociar, receber documentos e informações de 10, 15, 18, 20 distintas instituições, às vezes um pequeno país em que as instituições estão uma ao lado da outra, mas não se comunicam, não se hablam, não se informam. Muito comum, isso passa muito entre o tribunal, o Ministério da Saúde, o Ministério da Seguridade, o Ministério da Justiça, o Ministério do Interior, a Polícia, os jueces, ou seja, o resto, ou seja, coordenar esses dados, que é uma função tão importante quanto coordenar a segurança como um todo, é uma necessidade não só para poder obter dados, mas como para poder implementar as políticas. No nosso caso, no caso da recolhão dos dados, da cópia dos dados, por supuesto, facilita muito quando podemos ter um centro em um país, uma instituição que pueda coordenar a entrega dessa informação. El dado, desculpa, vou ver o anterior, por favor. Esse gráfico chama a atenção por o seguinte: habla de los homicídios dolosos. Estamos falando especificamente de homicídios dolosos, homicídios em que a pessoa decidiu matar, em que houve uma intenção clara de matar. Ou seja, não são todas as mortes violentas, estamos falando especificamente de um tipo de morte violenta definida juridicamente, homicídios dolosos. Em Las Américas, em los últimos 12 anos, podemos dizer, por el total, saímos de 135, chegamos a 145 mil. Está estável. Interessante, se pode falar de estabilidade dos homicídios em Las Américas nos últimos 12 anos. Nós estamos vivendo uma espiral de crescimento de homicídios, estamos vivendo um sistema estável de homicídios. Uma estabilidade muito alta, por supuesto, 135, 150 mil mortos por ano. É muito, é um recorde mundial, por supuesto. Pero pior que isso, há alguns aspectos do gráfico que chamam a atenção. Um deles é esta variação, ou seja, é estável, mas varia. E a variação vem, e aí outros dados nos confirmam isso, vem da variação interna dos países. Alguns países melhoram, outros empeoram. Alguns países subem, outros baixam. Quando melhora a Colômbia, México se desespera. Quando melhora El Salvador, Honduras chega aos recordes mundiais de homicídio. Há um processo, há um sistema, há um fenômeno em Las Américas de migração, alguns chamam de efeito cucaracha, prende a luz, mas cucaracha se passa do outro lado. Ou seja, na medida que as políticas de segurança se implementam nos países e conseguem, de alguma maneira, conter o crime, isso se passa para o outro lado e se mantém nas taxas de segurança. A próxima. Voltando ao 10º aniversário da Declaração sobre Seguridade das Américas, por suposto, o gráfico de homicídios nos mostra que falta muito em matéria de cooperação internacional. Ou seja, se essas diferenças entre os países se fazem de maneira em que há uma migração do crime, a cooperação internacional é necessária e urgente para poder enfrentar o fenômeno. Em 2012, um grupo de expertos, mandatado por la Cumbre, se reuniu em México e recomendou a criação de uma comissão interamericana contra o delito organizado internacional. Criar comissões fácil na OEA, há muitas comissões que funcionam, outras que não funcionam. Mas, de hecho, não existe um organismo institucionalizado, internacional, regional das Américas, que tenha por função enfrentar, discutir, analisar, proponer ações com relação ao delito organizado internacional. Talvez um dos fenômenos mais responsáveis por a inseguridade em nós, talvez nós não temos segurança disso, mais responsáveis por a inseguridade na grande maioria de nossos países, em nosso continente. O próximo, por favor. Eu venho agora com o gráfico de sub-regiões de homicídios dolosos hasta 2012, o último dado oficial que temos é 2012, de homicídios, e nós outros vamos ver que se passa o mesmo fenômeno. Ou seja, primeiro Sudamérica, há uma barrada
Equador barrou, Colômbia barrou, alguns países estão barrando os homicídios, outros não tiveram, como o Brasil. Pero há uma barrada que saímos de uns 90 e poucos mil e chegamos a los 80 mil. Pero em Centroamérica e em el Caribe, desculpa, em Centroamérica e em Norte América, e México está em Norte América, nós outros temos a subida dos homicídios, o que equilibra, ou seja, mesmo em termos subregionais, o fenômeno da migração dos homicídios e da atividade criminal pode ser demonstrada a partir da informação dos gráficos e dados que encontramos em el observatório. Por favor, a próxima. El Salvador, eu tenho um anterior, não? Desculpa, Joyce, não. México e Colômbia, esse é um gráfico clássico que demonstra o momento exato em que o México passa a Colômbia em el total de homicídios. Ou seja, isso sucedeu mais ou menos um pouquinho antes de 2010. Se vamos a estudar as informações sobre o Plano Colômbia, sobre o investimento, sobre as ações do governo de Colômbia para combater a criminalidade organizada, vamos a ver que é justo quando começa a barrar em Colômbia, é o tempo em que México começa a subir de forma muito rápida a taxa de homicídios, se se dá 50. O próximo é um gráfico relativamente novo, mas é um gráfico talvez tão importante ou mais que o gráfico anterior, que é o gráfico que nos mostra de 2000 a 2012 o total de homicídios dolosos em El Salvador e Honduras. O que me chama a atenção nesse gráfico? Me chama a atenção, por supuesto, a subida repentina de Honduras, o baile que hace Honduras e El Salvador intercambiando, um sobe outro barro, um sobe outro barro. Mas o mais importante de tudo, há uma barrada em um ano de 40% dos homicídios em El Salvador. Ora, nenhum país no mundo conseguiu até hoje barrar em 40% dos homicídios em menos de um ano. Se vamos a ver os dados em El Salvador, os dados e a conjuntura política, vamos a ver em que princípios de 2012, justo a princípios de 2012, se hizo um acordo entre as maras criminais, entre as grandes criminais. Esse acordo dizia que em resposta a um tratamento melhor em las cárceles para as bandas criminais, eles, os criminais, assumiam a responsabilidade de barrar os homicídios. Ora, em um ano se barrou em 40% dos homicídios, o que quer dizer que, mais ou menos, quase 2.000 homicídios eram responsabilidade direta de duas bandas criminais. Duas bandas criminais em El Salvador assumiam a responsabilidade e barraram de uma hora para outra. A partir de amanhã não vamos ter mais homicídios. Ora, isso indica duas coisas. Uma, muito clara, o papel das bandas criminais, do crime organizado internacional em las tasas criminais de nossos países. E outra, a possibilidade de cambiar, de volver a ter um continente, um hemisfério, com taxas de homicídios europeias, com taxas de homicídios razonáveis, com taxas de homicídios que permitam à sociedade viver com um pouco mais de tranquilidade. E vocês não vão ver um gráfico como esse em nenhum outro lado. Eu não creio que nenhum país pueda barrar a taxa de homicídio. A questão agora é qual é a possibilidade de que El Salvador mantenha isso a largo prazo. Essa é a discussão. Ou seja, para que sirva o gráfico, para que sirva o dado, para que sirva a informação, para gerar questões, para que nos ajudem. E esses são os dados que tem hoje o observatório aqui em Equador. E são dados do Equador, vão servir também para que venham as interrogantes, para que se pueda fazer análise, se pueda chegar a conclusões. Não vamos todos ter a mesma conclusão a partir do dado. Alguns podem dizer que isso é um fenômeno excepcional. Eu tenho minhas dúvidas que uma firma de um acordo com os criminais seja a solução possível, mas funcionou para o Equador. Hasta quando? Não lo sabemos. O próximo, por favor. Ok. Há uma semana, mais ou menos, e vocês sabem, houve em Colômbia, em Medellín, a reunião de ministros de Seguridade Pública das Américas. É a quarta, um processo de reuniões de ministros que se inicia em México em 2009 e hoje está em sua quarta versão. Por primeira vez, os ministros se reúnem, os ministros de Seguridade Pública, e passa a criar, então, uma ideia de ministro de Seguridade Pública que não existia antes. Os ministros de Seguridade Pública passam a ser responsáveis por Seguridade Pública, seja o ministro de Coordenação, seja o ministro de Justiça, em Colômbia, todavia, ministro de Defesa,
se reúnem para discutir sus temas e proponer ações coordenadas em termos regionais para enfrentar o tema da criminalidade e da violência. Ora, se esse processo começou, e eu vou de novo a minha dúvida sobre a continuidade desse processo. Esse processo começou muito forte em México. Hoje, em Colômbia, eu não creio que esteja tão forte. Ou seja, eu creio que muitos ministros deixaram de ir da reunião. Em muitos países, todavia, há ministérios que não estão comprometidos diretamente com o tema da segurança pública participando. Há concepções distintas. Não me gusta ser ejemplos muito claros do país, mas em uma reunião cerrada como essa, é importante falar de forma aberta. Me surpreende que a Colômbia tenha a participação do Ministério da Defesa, do que o Ministério do Interior seria mais apropriado. Me surpreende que o Brasil seja representado por uma secretaria, por uma secretária de Seguridade, não por um ministro. Me surpreende que outros países não possam estar involucrados nesse processo. Pero, de alguma maneira, com todas as dificuldades possíveis, é um processo que devemos apostar, é um processo que permite que os países se reúnam para discutir o tema da segurança e especificamente uma ação regional para combater um problema que é um problema regional. Desculpa, ainda, todavia. Uma das decisões do compromisso do MDG firmado essa semana busca fomentar a criação e o fortalecimento de observatórios da delinquência e da violência, que recabem informação que permita desenhar e implementar políticas para prevenir e enfrentar a delinquência, a violência e a insegurança. Ou seja, esse é o caminho, esse é o processo. Vamos a construir observatórios, centros de informação, institutos de investigação que sejam capazes de dar os subsídios e subsidiar o monitoramento, a criação de políticas públicas que permita à sociedade civil, que permita à cidadania, que permita aos governos, por supuesto, acompanhar e desenvolver políticas que sejam capazes de enfrentar o problema da criminalidade e da violência. Por supuesto, eu vejo esses centros de informação e observatórios como ferramentas para o que chamam uma segurança inteligente, baseada em evidências. Segurança inteligente, que é um outro conceito também, que implica em fazer todo o trabalho de segurança barrado em evidências, respostas construtivas e sosteníveis aos mandatos que nós recomendamos e que, a sua vez, impulsa um multilateralismo moderno. Com a informação que temos, não vamos necessariamente fazer melhores políticas públicas, mas sim na informação, seguro que não vamos fazer melhores políticas públicas. O Observatório de Seguridade foi criado em 2009 pela OEA, Interamericana de Seguridade. Vocês têm informação sobre todos os países, Equador, todos os 34 países ativos membros da OEA, com estatísticas oficiais, 14 grupos de indicadores, 260 variáveis. Às vezes me perguntam, por que tantas variáveis? É difícil pensar que hacemos políticas públicas para toda a cidadania. Hacemos políticas públicas para grupos, para segmentos, para grupos étnicos, para minorias. Hacemos, em Brasil, a grande maioria das pessoas que estão na prisão são pobres, de ascendência afro-brasileira, ou indígenas. Ou seja, o tema das minorias, o tema da mulher, o tema da violência contra a mulher. As políticas públicas se fazem de formas segmentadas e específicas, não é uma política pública para toda a cidadania. Ora, como vamos fazer isso? Devemos ter indicadores segmentados por raça, por grupos étnicos, indicadores segmentados por gênero, indicadores segmentados por idade. Um chico em Brasil tem 50 vezes mais chances de morrer por um homicídio violento do que um chico em Japão, do que um mesmo chico, da mesma idade em Japão. Ora, ou em Europa. Ora, por quê? Queremos saber, queremos cambiar. Desculpa, pode passar, por favor. Está tudo em www.alertamerica.org, propaganda aqui desse sítio. Em 2012, mais de 400 mil pessoas em Las Américas morreram de forma violenta. Estamos falando de suicídios, homicídios, mortes violentas por enfrentamento policial. Em Brasil, por la legislação, o enfrentamento policial não é considerado homicídio, é considerado um ato policial. E acidentes de trânsito.
Ora, a grande maioria desses 400 mil se dá com armas de fogo. E o vice-ministro Bazan estava chamando a atenção para o tema do problema das armas de fogo. Ou seja, a presença das armas de fogo em nossa atmosfera, a presença e o trânsito das armas de fogo, porque estamos falando não só de tráfico de drogas, de tráfico de pessoas, mas também tráfico de armas. Talvez o mais importante negócio da criminalidade organizada internacional. Um crime com uma arma de fogo tem muito menos chances de ser resuelto do que um crime com uma arma branca. O crime com arma de fogo é característica do crime organizado internacional. As estatísticas nos mostram que os crimes com arma branca são crimes que, em geral, chegam a uma conclusão jurídica, chegam a uma conclusão com a condena ou a absolução. O crime com arma de fogo poucas vezes chega a esse ponto. Mira, desculpa, por favor. Mais de 3,6 milhões de cidadãos estão privados de liberdade. Quase 4 milhões de pessoas estão nas cárceres nos nossos países. 30% de pessoas encarceladas, mais de 1 milhão de pessoas são condenadas por crimes de drogas. Muitos não violentos. É a senhora que se transformou em mula para poder criar seu filho ou seu neto. Essa senhora vai à cárcere, é livre, o neto está em la calle. 200 milhões foram vítimas de algum delito. Mais de 2/3 dos sequestros do planeta estão aqui em nosso hemisfério. Essa é uma situação que nos faz pensar, o que dizem esses números? Vamos comparar as muestras. Em México se diz que mais de 100 mil pessoas em las Américas morreram por arte e obra do crime organizado internacional no último ano. Estou falando de todos os países. Estatística que vem do governo de México. Ora, quantos morreram por abuso de drogas? Quantos em las Américas morreram por abuso de drogas? Aproximadamente uns 10 mil, 7 mil nos Estados Unidos. Quase 8 mil nos Estados Unidos. 1.000 em Brasil, 400 em México, 300 em Chile, 100 e pouco em Colômbia. Todos os demais países somados, 571 pessoas morreram por abuso de drogas. Onde está o problema das drogas? Por favor, no próximo. Ok. A OEA foi mandatada por la Cumbre das Américas, na última Cumbre das Américas, para criar um informe sobre as políticas de drogas no hemisfério. Esse dado que recém apresentei foi um dos dados que foram à discussão e na construção desse documento da OEA. Ora, se de uma hora para outra percebemos que temos, de um lado, 100, 150 mil mortos por homicídio e, do outro lado, 10, 15 mil mortos por drogas, onde está o problema das drogas? Ora, o informe estabelece que não existe um só problema das drogas. Tem o problema do adicto, que é um problema de saúde. Tem o problema do crime, tem o problema do tráfico internacional, tem o problema da violência e dos homicídios. O presidente de Guatemala, há 2 anos, dizia: nós entramos com os mortos. Estados Unidos entra com as drogas, recebe as drogas. Nós guatemaltecos entramos com os mortos. Em las Américas, os países da América do Sul e América Central estão entrando com os mortos. Esse é o problema para nós outros das drogas. Não é a droga, é o crime organizado. O problema de saúde está associado ao consumo de substância, que está presente em todos os países. Aqui se consome, em Brasil consome, não há país produtor e país consumidor, isso se acabou ou nunca houve. Nós outros temos tradição de siglos, 2, 3 siglos de uso de drogas. Aqui, se vai ao Museu del Oro em Colômbia, tu vais identificar o consumo de drogas vinculadas ao consumo de cocaína há 2.000 anos com os indígenas em las Américas. Ora, o consumo está presente em todos os nossos países. É um problema e deve ser enfrentado. Pero o impacto na economia, nas relações sociais, na segurança e na governabilidade democrática é muito maior na América do Sul, Central, México e Caribe. O impacto do crime organizado está aqui em nossos países e é muito maior do que o problema de saúde generado por el consumo de drogas. A ação criminal, associada principalmente ao trânsito das substâncias hacia os países, é abrumadoramente maior e mais alarmante que aquela que genera a venda a detalhe e aos consumidores. Essas são afirmações que vêm do informe da OEA, publicado a princípios desse ano, sobre política de drogas no hemisfério, proposta do secretário-geral da OEA para a discussão dos países a partir do mandato da Cumbre das Américas. Ora, os consumidores nos Estados Unidos têm uma situação mais ou menos tranquila e estável. O crime existe já, por suposto, mas não é o quadro que tem em México, que tem em Colômbia, que tem talvez em Guayaquil, que tem em São Paulo, que tem em Rio e que tem na grande maioria dos nossos países.
o problema das drogas, e ele sigo com o informe da OEA, a violência criminal é praticada por bandas de delito organizado de caráter transnacional. O crime organizado de Rio está conectado com o crime organizado em Colômbia. Os colombianos vão a Rio, como os brasileiros, falam espanhol melhor que eu, muitas vezes. São crimes que têm hoje uma ampla gama de delitos. Esses grupos e os especialistas já vêm falando isso há algum tempo, se transformaram em máfias. Ou seja, não é a droga, mas é o tráfico de armas, é a trata de pessoas, é o sequestro, é o assassinato por encomenda. Ou seja, há uma série de delitos. A ação de eles é como uma das máfias italianas. É o que mais parece a ação do tráfico internacional hoje nas Américas. A insegurança afeta a sociedade em seu conjunto, generando situações de corrupção. Ou seja, não estamos falando só do criminoso, do mafioso, estamos falando do resultado que isso cria na estrutura do governo. A insegurança genera situações de corrupção que debilitam as instituições e podem chegar a afetar a governabilidade democrática dos países. É a falta do Estado de Direito. O que melhor explica os altos índices de violência. A falta da presença do Estado. A necessidade que o Estado conquiste de novo seus espaços. E não é só uma conquista militar ou uma conquista da polícia, mas uma conquista que permita escola, educação, bibliotecas, saúde, que permita o serviço que dê segurança integral, que dê segurança multidimensional, que permita ao cidadão sentir-se cidadão, sentir-se parte da história do seu país, sentir-se parte de sua própria sociedade. Por lo mesmo, é aí, na construção do Estado de Direito, que deve pôr-se el acento. E essa é a conclusão direta do documento da Secretaria de Souza. Deve pôr-se el acento para reduzir drasticamente a situação de insegurança que afeta os cidadãos. Poner mais polícia, sim, ter mais câmaras, sim, mas não é essa a única solução. Não é essa a solução solamente. A solução é reconstruir o Estado. É que o Estado tenha o compromisso democrático de chegar ao cidadão, de garantizar ao cidadão os direitos que permitam que se identifique com o Estado e que permite que se recomponga, que se construa uma realidade de Estado de Direito democrático. Por favor. Ok. Por outro lado, e agora é na parte final, sigo com esse documento, porque esse é um documento essencial de política pública da OEA, é um documento, uma proposta para as políticas públicas do país, e resulta da evidência, resulta da análise de informação estatística, resulta da análise de informação e de dados que nos fizeram chegar às conclusões que apresentamos aqui. Por outro lado, o consumo de drogas requer um enfoque de saúde pública em nosso país. O câmbio fundamental radica na consideração do usuário como uma vítima. Muitos de aqueles 1 milhão que estão na cárcere hoje são vítimas. O Estado paga para eles se quedarem na cárcere. O Estado paga mais do que pagaria a um estudante que for da primária à universidade para esse tipo se quedarem na cárcere. Às vezes com penas que vão a 10 anos, às vezes com penas que vão a sacar esse tipo de sua família e a criar uma situação que é impossível de ser sostenível por el Estado, por el custo que cria, e não permite que a sociedade se recomponga, porque esse tipo vai sair dessa universidade do crime comprometido com o crime organizado, o tipo que foi para já, porque era ou a senhora que era uma mula, ou o tipo que era um vendedor de marihuana, se transforma na cárcere em um profissional do crime organizado. Você poderia aceitar a despenalização do consumo de drogas deve ser considerada na base de qualquer estratégia de saúde pública. Você poderia aceitar a possibilidade de câmbio nas legislações nacionais e impulsar, disse a OEA, a legislação internacional. O processo que foi liderado pelos Estados Unidos há 80, 60 anos, Inglaterra e outros países, de penalização do consumo de drogas. É hora de rever, é hora de cambiar, é hora de criar, isso disse a secretária-geral da OEA, de criar uma estrutura multilateral que permita recompor e permitir aos países que cambiem essa estrutura, que cambiem as determinações de criminalização do consumo de drogas. E no terreno das legislações nacionais, corresponde a evaluar a produção, venda e consumo de marihuana para que possam ser despenalizados ou legalizados. Assim está na proposta da OEA. Por primeira vez, um organismo internacional desafia o sistema internacional. O secretário-geral de Souza recebeu uma carta do órgão das Nações Unidas
que debe decir cuáles son las drogas prohibidas, y tiene hoy más de 3.000 drogas prohibidas en el mundo. Lo que empezó con 3, marihuana, heroína y cocaína, hoy son más de 3.000 nombres y denominaciones. Hay toda una estructura internacional que vive de la criminalización de la droga y que parece, o de hecho, la OEA está intentando cambiar. Ahora, yo tengo aquí un cuadro, y es posible que ustedes no sean capaces de leer, porque son pequeños los números, de la población adulta encarcerada de 2000 hasta 2012. Hay un crecimiento en las Américas y hay crecimiento en todas las subregiones. Si vamos al próximo cuadro, por favor, un crecimiento sensible. Si bien que se há certa estabilidade em Norte-América, uma estabilização, há um crescimento claro e definitivo em Centro-América, Sudamérica e Caribe. Estamos falando de privados de liberdade por 100.000 habitantes. Não estou falando do crescimento da população em geral. Estou falando do crescimento mesmo tendo em conta o crescimento da população em geral. São taxas. Okay? Sem dúvida nenhuma, há um equilíbrio em que os dados estão subindo, e por isso chegamos ao ponto que chegamos hoje, do número de quase 4 milhões de pessoas em cárcere. Ok, pero isso tampouco se dá de forma equilibrada. Há que chamar a atenção para um problema que está passando em todos os nossos países. As mulheres estão cada vez mais participando da população carcerária. O que era um grupo muito pequeno de mulheres, e nos últimos 20 anos vem crescendo, principalmente por a relação com o tráfico de drogas. Ora, temos que em Centro-América, 7 países, em 7 anos, 6, 7, 8 anos, houve um crescimento de 100% da população de mulheres encarceladas em Centro-América. Em Sudamérica também quase 80%. Há um crescimento acentuado do percentual de mulheres que hoje participam em la população carcerária em nossos países. El porcentagem de reclusas condenadas por droga ilícita em la população carcerária. Aqui eu tenho que fazer uma pausa e dizer que um pouco de minha apresentação hoje é uma homenagem a um estudo feito por Flaxo, creio que há 5 ou 8 anos. Não sei se está aqui Jane Bolton, que foi uma das responsáveis por esse estudo, mas vocês disseram aqui em Equador um estudo sobre a população carcerária nas Américas, que por primeira vez chama a atenção pela presença de mulheres encarceladas, por a presença do peligro que é o aumento, o encarcelamento em massa que estamos fazendo, dos riscos que são encarcelar, a ser política de drogas, encarcelando a gente sem controle. Ora, porcentagem de reclusas. Em Nicarágua, 90% estão encarceladas, as mulheres, por drogas ilícitas. Jamaica, 86%. Equador, 77%. Brasil, 64%. Honduras, mais de 60%. Ou seja, Colômbia também 50%. Isso estou falando encarceladas por crimes diretamente relacionados ao consumo, ao tráfico, à venda de drogas. Não estou falando da senhora que roubou porque era viciada em crack e necessitava, ou seja, não é um crime relacionado à droga, é um crime diretamente vinculado ao tema do tráfico, consumo e distribuição de drogas. 1 milhão em la cárcel por crimes relativos ao uso, tráfico e distribuição de drogas. Privados de liberdade por 100.000 habitantes em 2012. Mira a situação de nosso hemisfério. Estados Unidos é o recordista mundial. Depois vem alguns países caribenhos, incluindo Cuba, Antigua, Barbuda, Dominica, Panamá, mas todos são países que têm altíssimas taxas de presos por 100.000 habitantes. Chama a atenção, Equador tem uma taxa no barro, mas a grande maioria dos países, de Brasil para arriba, o de Chile para arriba, o de Colômbia para arriba, Colômbia, República Dominicana, Paraíba, todos esses aqui são países que têm altíssimas taxas, muito maiores do que qualquer taxa em os demais países do mundo. E aqui está o ranking, não? Dos 15 países que têm mais presos por 100.000 habitantes. De los 15, apenas 4 não estão em Américas. De los 15 países que têm mais presos por 100.000 habitantes, apenas 4 não estão em nosso hemisfério. O que temos de tão único que hace de nossos países os reis de la encarcelação, de las prisões? Taxas de assinamento 2012,
hacinamiento creo que todos saben, es la cantidad de presos que tenemos a más que el cupo disponible de vagas en la prisión. Centroamérica, 180%. ¿Usted cree que en alguna prisión con 100%, o sea, para la capacidad anunciada? Imagina, um Estado para anunciar uma capacidade um pouco maior, põe mais 2 colchones e diz, mira, aí temos mais 2 espaços. Arriba dessa capacidade anunciada, teríamos 180% de promédio em Centroamérica. Não estou falando de cárcere por cárcere. Aí podemos encontrar, em alguns casos, 8 presos em um espaço que caberia 1. 6 presos em um espaço. Pelo em promédio em Centroamérica é 180%. 80% a mais do que a capacidade anunciada. Caribe, 160%. Sudamérica, 140%. Essa é a realidade carcerária de nossos países. Privados de liberdade e capacidade oficial das cárceles. Um outro gráfico interessante, que nos mostra que, mesmo que estamos aumentando a capacidade oficial do sistema, essa é a capacidade oficial do sistema em las Américas, e essa é a capacidade oficial do sistema em Sudamérica. O aumento não acompanha, isso é mais grande que isso, o aumento não acompanha o aumento dos privados de liberdade, o número de privados de liberdade. Nem em Sudamérica, aqui também mais grande aqui que aqui, nem em las Américas em geral. O aumento do número de cárceles, e eu me acuerdo, o diretor Gustavo, general Gustavo, me olvidei o apelido, colombiano, que me disse uma vez, mira, nós vamos construir mais 5 cárceles com uma capacidade, não me acuerdo agora o número, e eu perguntei, se aí vai arreglar o problema do hacinamento? E ele, muito claramente, me disse, não, Luiz, não, quando terminarmos de construir, já vai estar agindo, o hacinamento vai seguir. A coisa mais fácil do mundo, em nossos países, é gerar as cárceles. Aqui há um outro dado curioso. É uma proporção entre personal carcerário e população de privados de liberdade. A comparação indica que, em Canadá, nós outros temos aproximadamente azul personal carcerário, 1 para 1 privado de liberdade. Em El Salvador, nós outros temos 11 privados de liberdade para 1 funcionário. E falando de funcionário, não estou falando só de segurança, estou falando da gente que trabalha na cárcere, psicólogo, gente que hace a comida, etc. Por supuesto, há países nas Américas, ao menos 2 me vêm, não me acordo imediatamente, em que quem controla internamente na cárcere são os presidiários, são os presos. Aí, Venezuela passa isso, em Guatemala passa isso, alguns países isso está passando de forma muito clara e muito perigosa. Ou seja, nesses países temos muito menos funcionários de segurança nas cárceles do que presos. E o quadro indica um pouco isso, um campo que vai desde 1 para 1 até 10 para 1, ou pior. E um outro tema que não podia deixar de falar aqui de nenhuma maneira, que é o tema de los menores nas cárceles. Estou seguro que há muito que fazer aí, há muito que estudar, há muito pouca informação. O observatório aqui, o centro em Equador, do governo, do Ministério da Segurança, de Coordenação da Seguridade, vai ter esse desafio, como todos nossos países, aqueles que estão comprometidos com as estatísticas, têm o desafio de conseguir medir quantos menores estão encarcelados. Eu não consigo saber, tem muitos países que não consigo ter informação. Há muitos países em que essa informação não existe ou está dispersa em distintos organismos ou distintas instituições administrativas, governos, alcaldias, governos locais. Pero, assim mesmo, conseguimos montar uma pequena tabla de menores privados de liberdade por 100 mil menores. E, por supuesto, os países do Caribe e Estados Unidos sempre estão adelante de todos com taxas muito altas, pero o que importa saber, outros com taxas muito baixas, o que importa saber é que há menores em las cárceles de adultos, há menores que estão em lugares especiais para menores, há menores que estão nas celdas de los adultos, há menores que estão sem ter condena, há menor com condena, há países que condenam, há países que não condenam, há um grande universo
de legislaciones, un gran universo de medidas punitivas, medidas administrativas, medidas correcionales que hacen con que esta realidad de los privados de liberdad no sea transparente. Essa é uma informação muito pouco transparente e é uma informação muito importante porque estamos falando do futuro de nossos países. 124 mil é o dado oficial. Estou seguro que isso é muito limitado. Há países em que se conta só aqueles que estão condenados, há países como o Canadá e Estados Unidos que contam somente aqueles que estão nas cárceles de adultos, há países que contam de maneiras só os dados que estão na capital, só os que estão no governo federal, pero o número oficial são 124 mil, é o número que temos hoje. Eu selecionei três países, Uruguai, Chile e Brasil. Interessante, isso são por 100 mil menores, as taxas são crescentes. A legislação de defesa do menor, toda a legislação que foi impulsada há 20 anos em defesa e proteção do menor, não foi capaz de diminuir as taxas de encarcelamento de menores em nossos países. Ao contrário, frente ao problema da falta de recursos, frente ao problema da falta de educação, frente ao problema dos menores que nem estudam, nem trabalham, frente ao problema da carência de recursos do Estado para dar realmente capacitar o menor para que ele possa superar seu problema e ser cidadão e parte integral da sociedade, nossos países estão encarcelando os menores. Mesmo o Uruguai, que varrou em um determinado momento, e o Uruguai é sede do Instituto Interamericano del Niño, um organismo da OEA muito ativo em defesa dos direitos dos menores, assim mesmo o Uruguai já está de novo subindo, e a grande maioria dos países está subindo em suas taxas de encarcelamento. Aqui em Latinoamérica, pero é próximo gráfico, por favor. Estados Unidos, Canadá e México está estável, estão barrando, chamam a atenção para a dificuldade de termos números muito claros sobre o tema, mas um campo que necessita estudo se queremos realmente discutir o tema da segurança em nossos países. Por favor. Estrangeiros em las cárceles. Já falei que isso era uma homenagem ao estudo de Flax de há 10 anos. Os dados de cárceles são dados muito recentes. Esses dados chegaram há 3 semanas e quando o Luiz Caicedo me chamou para vir aqui, eu pensei em trazer os dados que para mim são os dados mais recentes. Olha, para eles são dados novos e creio que para vocês também. 180 mil estrangeiros. O que significa estrangeiro na cárcel? Significa que crime organizado pode ser um indicador da presença do crime organizado. Muito mais nos Estados Unidos. Países que têm uma significativa porcentagem de estrangeiros são Venezuela, Colômbia, Equador, Brasil e Argentina. São países que têm uma presença muito grande, muito significativa, pelo significativo, de estrangeiros em la cárcel. 1 milhão de pessoas se condenam, 26% do total da população das cárceles de nossos países, das Américas, de todas as Américas, estão em la cárcel. E na próxima, nós vamos ver que esse problema é muito mais grave em Centro-América e Sudamérica. Em Centro-América, e mira aqui, o gráfico azul é Centro-América, que passou de 40, subiu a 50 e barrou um pouco. E Sudamérica, que venia quase 50 e barrou para os 40, com a contribuição de países como Equador e Brasil, que fizeram um grande esforço para tentar juzgar e livrar aqueles que não teriam condena, sacá-los da cárcel. Esse é um problema da Sul-América, é um problema da Latinoamérica em geral, porque a Centro-América está aí também, e também México, se bem que os dados de Norte-América são mais estáveis e indicam uma diminuição pela presença massiva dos encarcelados americanos, que é o total gigante, são quase 3 milhões de encarcelados. Próximo, por favor. Finalmente, estou chegando ao final de minha apresentação com um dado que deixa pensar. Eu busquei trazer algumas coisas que nos levem a pensar como usar esses dados, ou seja, meu trabalho pode servir um pouco de exemplo ou de caminho para que o centro do Ministério do Equador pueda avançar também e pensar que nossa obrigação é um pouco trazer esses interrogantes, ou seja, o que nos dizem esses dados? Não é uma matéria definitiva, nós estamos aqui em busca de um resultado positivo. O dado disse isso, vamos fazer aquilo. O dado disse que está lleno de crimes na praia de Copacabana, llenemos de câmaras Copacabana e llenemos de polícia. O que passou é que aumentou a taxa de homicídio em São Paulo, mas passou em Brasil. Estou falando de um dado que é intrigante, que me chamou a atenção.
recluso sem sentença em 4 países. Chile, barrou, sem sentença. Mira, parte desses 4 milhões que estão na cárcere, que estão sem sentença. Alguns são culpados, outros não. El Verde, Canadá subindo. Mira, de 20 chegou quase a 40%. Costa Rica, também um país que tem uma seguridade, um sistema de seguridade um pouco considerado modelo em Centro-América, também conseguiu barrar. É um esforço muito grande de todos os países de solucionar esse problema, porque é um problema a mais para o tema do encarceramento e da segurança. Pelo Equador, eu estou seguro que vocês têm os dados a seguir de 2010, 2011. Pelo Equador, como é exemplo da caída dos homicídios de El Salvador, intriga, chama a atenção. Como o Equador pôde barrar de 70% a 5%, 10% dos reclusos sem sentenças. Em 2007, creio que foi 2007, um decreto presidencial criou aqui em Equador um sistema que permitia a revisão, vocês devem saber o nome, um sistema que permitia a revisão das penas, uma promotoria, uma controladoria, me olvidei agora o nome, de direitos de los presidiários, que ia a ser um esforço intenso para barrar o dado de reclusos sem sentença. Isso passou, realmente passou. Agora, a sustentabilidade dessa ação é que é um problema. Eu vejo por os dados atuais que o Equador subiu novamente a taxa de encarcelados, está subindo. Eu quero saber até que ponto você consegue manter a taxa de reclusos sem sentença tão baixa. Isso serve de exemplo para todos os países. Isso é um exemplo interessante, não só de como os dados de política, os dados de segurança servem para a elaboração de políticas, não como uma resposta imediata e positiva e científica, pero como uma criação de interrogantes, uma criação demonstra que temos que pensar a segurança de uma forma um pouco mais dinâmica e uma forma um pouco mais complexa do que uma imediata resposta, ou do que dar uma resposta imediata. Ou seja, isso é muito bueno. E a sustentabilidade, ou seja, a análise desses dados, eu devo a vocês, eu devo ao observatório, eu devo a Luiz Caicedo, eu devo a todos os interessados em los países das Américas que têm que estudar o fenômeno de Equador, El Salvador, de Brasil, de Colômbia, os fenômenos que se passam nesses países, em Canadá, nos Estados Unidos, e vão então poder pensar em uma segurança inteligente, em uma segurança integral, uma segurança multidimensional, como chama a OEA, comemorando os 10 anos do documento principal da OEA sobre segurança. Não é mais el diário, não é mais a segurança nacional, não é mais descobrir quem é o inimigo de meu país. Nós outros pensamos, em Brasil, pensamos que íamos abrir a Itaipu e inundar a Argentina. Parece uma loucura, pelos os militares brasileiros estudaram como fazer com que a hidroelétrica seja uma arma para destruir o inimigo. Não estamos falando de inimigo, todos estamos no mesmo capau, todos estamos juntos, o problema é de todos nós outros. Hoje, se eu melhoro a situação em Rio, pior em São Paulo. Se eu melhoro aqui, em pior ali. O crime está organizado, o crime é transnacional, o crime atua de forma transnacional. Nós outros necessitamos poner, como dizem os gringos, poner nosso baile, poner nosso baile juntos, poder atuar de forma coordenada, de forma aprendendo com os exemplos dos países, de forma a chegar, próximo por favor, de forma a chegar a uma segurança, a um conceito de a um exercício prático do conceito de segurança que traduzca nossos interesses em uma segurança democrática, em um país que pode ser mais democrático, em um continente que pode ser mais democrático, com o Estado de Direito, com oportunidade para todos os cidadãos. Que a alegria pueda ser de todos, que a alegria pueda ser de todos os cidadãos das Américas. Muitas graças, espero que vocês tenham podido compreender um pouco do meu portunhol.